A anemia falciforme confere diversas vantagens na resistência contra a malária. Vejam só. Tem sido descritos a redução da invasão parasitária dos eritrócitos, diminuição do crescimento parasitário intraeritrocitário, fagocitose aumentada dos eritrócitos infectados e aumento da resposta imune contra os eritrócitos. Se a pessoa tivesse só o gene lá da anemia falciforme, ela ia morrer, mas ela tendo os dois alelos da anemia falciforme e o alelo normal, aí ela consegue sobreviver e fica mais resistente contra a malária. Vários estudos apontam para as células falciformes como um mecanismo de proteção contra a malária, demonstrando a existência de mecanismos que inibem o crescimento parasitário, levando em condições de desoxigenação, porque a hemácia ela transporta oxigênio no sangue. Então, quando a pessoa tem anemia falciforme, ela tem uma deficiência do transporte de oxigênio no sangue. E isso é ruim não só para a pessoa, mas também para o parasita que deixa a pessoa com malária. Então acaba sendo uma vantagem onde tem muita malária. Esses genes com os dois alelos confere uma proteção de cerca de 50% nos casos de malária não complicada e superior a 80% contra a malária severa. Então quer dizer que no caso de malária severa ainda dá mais que 80% de proteção. Olha lá, ó. Apesar do fato dessa lá da hemoglobina lá de quem tem esses dois alelos conferir proteção contra a malária será agora uma certeza, quer dizer, uma certeza. O mecanismo pelo qual acontece permanece desconhecido. A produção é majoritariamente por dois mecanismos. Aí fala os mecanismos ali e tal. Fala do outro efeito. Os mecanismos continuam desconhecidos, sendo possível que não exista apenas um, mas que essa defesa resulte da composição de diversos processos. Então, quer dizer, nesses lugares onde existe muita malária, as pessoas desenvolveram diversos mecanismos para resistir à malária. Não foi um mecanismo, não é porque aí existia uma pessoa com algo ali que poderia ser vantajoso e pela seleção natural quem não tinha isso foi morrendo. Não. Vários mecanismos convergindo. Seria isso coincidência? Ou será que tem uma força evolutiva além da pura aleatoriedade? Vejam só. Olha lá. Mas ainda o efeito protetor nas populações naturalmente expostas à doença aumenta com a idade, o que indica que o mecanismo de proteção possa não ser inteiramente inato e tenha também um componente adquirido imunológico. Ou seja, não é que só existia lá a pessoa que tinha característica tal e a pessoa que não tinha, e a que tinha levou vantagem evolutiva porque sobreviveu mais à malária. Não. Além de existir diversos mecanismos diferentes que ajudam contra a malária, durante a vida, a pessoa tem contato com a malária, ela vai desenvolvendo os mecanismos. Você não enxerga uma força evolutiva aí que, além da pura aleatoriedade, que existe algo que força a evolução a acontecer? Pois é. Agora veja essa notícia. Nascem na China os primeiros bebês com genética editada em laboratório. Imagina só, existe uma força evolutiva para adaptar a diferentes situações. E a gente não conhece essa força, tanto que os cientistas falam que é tudo aleatório. O que vai determinar o que vai ficar é a seleção natural, mas antes dessa seleção natural, as mudanças, as mutações são todas aleatórias. Quer dizer, é algo que não está sendo visto, portanto é considerado inexistente. Agora imagine esse algo que provavelmente existe, apesar de ser negado pelos cientistas. Se você faz edição genética em laboratório,
você pode estar atrapalhando, atrasando essa força evolutiva que ninguém enxerga, essa força evolutiva invisível, porque está ocorrendo uma mudança genética para se adaptar a diferentes situações que os seres têm enfrentado na atualidade. E com atualidade, eu não quero dizer últimos 10 anos, não, eu tô querendo dizer um grande período evolutivo atual. Você pode estar atrapalhando as mudanças que ocorrem por alguma força desconhecida. Se você está fazendo mudanças genéticas. Então a eugenia ataca algo que é maior do que a nossa consciência e que é muito mais importante na evolução do que o que a gente acha que é importante. Porque o que a gente acha que é importante hoje, pode não ser importante amanhã. O que vai valer para nossa sobrevivência é coisa que a gente não tem nem noção, porque a gente não prevê o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quais vão ser as características importantes. E sobre o Pug, o focinho lá achatado dele, será que isso não pode ser uma vantagem evolutiva no futuro? O Darwin dizia: existem seres com diversas características, alguns se adaptam e outros não. Então, o que tem melhor que diversidade? Porque você não sabe o que vai acontecer no futuro para eliminar seres. Então é bom que haja diversidade, porque algumas características vão ser úteis e outras não. A gente não sabe quais características serão úteis. É bom que exista diversidade para aumentar a probabilidade de ter as coisas necessárias para a sobrevivência. As características necessárias para que elas existam nos seres, inclusive no ser humano.